A última caminhada de Sr. Augusto. O Sr. Augusto, um idoso solitário, vive preso em lembranças e arrependimentos após a morte da esposa, Helena. Uma noite, incapaz de lidar com a dor, ele decide caminhar até a ponte antiga da cidade, o mesmo lugar onde conheceu Helena décadas antes. Mas ao chegar lá, algo inesperado acontece. Um gato cinzento aparece no meio da ponte e bloqueia sua passagem, como se soubesse o que ele estava prestes a fazer. O encontro parece casual, mas não é. O gato age de um jeito que nenhum gato comum agiria. E ao segui-lo, Augusto encontra algo que mudará completamente o destino daquela noite e o peso que ele carregava no coração. Não esqueça de me seguir e de curtir o vídeo para apoiar o meu trabalho. Agora vamos à história completa. Ele segurou a fotografia até que o papel amoleceu nas pontas dos dedos. A imagem mostrava Helena rindo embaixo das luzes da ponte, os dois jovens, o refúgio do tempo em que tudo ainda fazia sentido. Senhor, Augusto deixou a xícara esfriar na mesa e olhou pela janela como quem tenta escutar um passado distante. A casa estava cheia de silêncio, aquele tipo de silêncio que pesa nos móveis e impede a respiração fácil. Naquele dia, a saudade veio diferente. Não era apenas falta, era uma presença que apertava o peito. Ele caminhou lento pela sala, apoiando a mão no corrimão, pensando nas palavras que não disse, nas brigas pequenas que viraram distância grande. O médico tinha dito que conversar ajuda, a vizinha que visitar a igreja acalma, mas aquela noite empurrava-o para algo mais definitivo. Havia uma decisão no rosto dele que nem a própria lua parecia reconhecer. Ao vestir o casaco, um gesto simples virou cerimônia. Augusto deslizou os dedos sobre o bolso onde guardava a antiga chave da casa de barco. Um pedaço de um passado que ainda doía. E pensou, talvez seja a hora de cruzar a ponte uma última vez. A frase, dita em voz baixa, soou como um adeus que não queria ser final. Quando abriu a porta, o ar da rua o encontrou com uma mistura de vento e memórias. O caminho até a ponte era curto, mas cada passo parecia afundar em lembranças. Postes acendiam em cadência lenta. Janelas mostravam silhuetas que viviam em outros mundos. Ele não sabia ainda que aquela caminhada, que começava como despedida, estava prestes a tomar um rumo que nem seus sonhos mais remotos poderiam prever. No primeiro quarteirão, algo cruzou seus pés. Um vulto pequeno, esquivo. Augusto parou. Não era apenas o frio que o fez franzir a testa. Havia um ruído sutil, um miado curto, como se alguém pedisse licença para existir no mesmo pedaço de noite. Ele olhou para baixo e, entre as sombras do poste, viu dois olhos brilhando como moedas recém-lavadas no escuro. Ora, quem vem aí? Murmurou mais para si do que para o gato, que naquele instante o olhava com a calma de quem conhece mapas que os humanos esqueceram. A ponte ainda estava à frente, mas agora algo, talvez esperança, talvez curiosidade, fez com que Augusto pausasse. A noite, que parecia destinada a um único ato, abriu uma pequena fresta para o imprevisto. Não deixe que a escuridão leve tudo de uma vez, pensou ele, sem saber se a ideia vinha dele ou de uma voz antiga que habitava a cidade. E foi com essa inquietação que concluiu os primeiros passos rumo à ponte, sem imaginar que aquela fresta se tornaria porta. A ponte velha rangia sob os passos de Augusto, como se lembrasse de cada um dos passos que já tivera. As luzes amareladas lançavam sombras longas sobre o corrimão de ferro. O rio abaixo embalava um som frio, constante, que parecia repetir o compasso do coração dele. Ele caminhava devagar, como quem quer que a noite demore a entender sua decisão. Ao longe, a cidade parecia pequena e indiferente, e essa indiferença pesava mais que qualquer vento. O gato seguiu-o em silêncio, saltando de pedra em pedra, movendo-se com uma leveza que fazia Augusto olhar de vez em quando por cima do ombro. Não era um animal de rua comum.
Aproximava-se com uma confiança que beirava o reconhecimento. Quando o idoso se deteve no centro da ponte, apoiando as mãos no corrimão e olhando para a água que brilhava sob a lua, o gato subiu sem hesitar ao parapeito ao seu lado e sentou-se, olhos dourados, ainda calmos, pelo eriçado só por um toque do frio. Augusto inspirou fundo. O pensamento que o trouxera ali vinha de meses, uma ferida que reabria a cada lembrança de Helena. Aquela mesma ponte havia sido cenário de promessas, de dança e riso. Era também agora território de despedida. Ele fechou os olhos e, por um segundo, a imagem antiga veio com força. Helena de mãos dadas, o riso soprando como um lenço ao vento. Quando abriu os olhos, o gato olhava para ele com algo que parecia quase expectativa. Foi então que o improvável aconteceu. Augusto, distraído por uma lembrança, deu um passo lateral, virando-se para olhar a cidade. E o gato, em vez de mover-se para deixá-lo passar, plantou-se firme na sua frente. Não miou, não pediu comida, apenas bloqueou o caminho, como se dissesse que aquela travessia não poderia continuar sem uma outra escolha acontecer. O idoso olhou o animal, incrédulo. "Ora, meu amigo, sai da frente, deixa o velho homem seguir", murmurou, meio rindo, meio chorando. O gato ergueu a cabeça e tocou a mão dele com a pata, um gesto quase humano, e recuou um passo, apontando com o focinho para a trilha que levava ao lado da ponte, onde o mato crescia espesso. Augusto sentiu algo como um empurrão na alma. A noite, que vinha para consumir, oferecia agora uma brecha para outra coisa, um caminho lateral que ele nunca tinha tomado em tantos anos. Seguir adiante significava terminar o que começara. Escolher a trilha ao lado era, talvez, permitir-se outra chance. O gato olhou para ele de novo, intenso, paciente. Foi como se soubesse que aquela era a encruzilhada entre o fim e um começo inesperado. Augusto hesitou, a respiração curta. O rio continuou seu rumor. O miado suave rompeu a noite, não como um pedido, mas como um convite. E quando Augusto, com mãos trêmulas, resolveu seguir o animal pelo atalho sombrio, uma sensação estranha percorreu sua espinha. Algo antigo, guardado no fundo da ponte, talvez estivesse prestes a se revelar. A trilha ao lado da ponte parecia quase esquecida pela própria cidade. O mato alto tocava os tornozelos de Augusto, e o cheiro de terra úmida misturava-se a uma brisa leve que vinha do rio. Ele não passava por ali desde jovem, quando Helena ainda tirava fotografias com a câmera analógica que carregava para todo canto. Era um lugar que guardava memórias, mas também silêncios. Silêncios que Augusto evitou durante décadas, talvez por medo do que despertariam. O gato avançava alguns passos à frente, parando sempre que o idoso diminuía o ritmo. Seus olhos brilhavam na escuridão como dois pequenos faróis, guiando com paciência, mas não apenas com paciência, com intenção. Isso perturbava Augusto mais do que gostaria de admitir. Ele já vira animais pedir comida, carinho, abrigo, mas nunca vira um gato agir como se tivesse um destino amarrado ao seu. "Você parece saber exatamente para onde está indo", murmurou Augusto, tentando quebrar o peso do silêncio. O gato parou e olhou para trás, e naquele simples gesto havia compreensão. O idoso sentiu o peito apertar, como se uma mão invisível estivesse abrindo um canto esquecido da memória. Mais adiante, a trilha alargava-se numa clareira pequena, iluminada por um único poste antigo, daqueles que deveriam ter sido retirados anos antes. A luz tremelicava como se lutasse para não se apagar de vez, e ali, logo abaixo do poste, algo chamou a atenção do idoso. Um objeto branco, pequeno, retangular, impossivelmente limpo para estar naquele lugar esquecido. O gato sentou-se ao lado do objeto, como se guardasse aquilo há dias, talvez semanas. Augusto aproximou-se devagar, sentindo o coração bater com força no peito.
A cada passo, a respiração ficava mais curta, como se o ar da clareira estivesse carregado demais de lembranças. Quando finalmente alcançou o poste, a luz fez brilhar um cantinho de algo familiar. Era uma fotografia. Ele a pegou com as mãos trêmulas e o mundo ao redor pareceu desaparecer. A foto mostrava a Ponte Velha, vista de longe, com Helena em primeiro plano. Jovem, sorrindo, segurando a barra do vestido contra o vento. No verso, escrito em letra redonda e conhecida demais, estava uma frase que Augusto não via desde o dia do casamento. Se você se perder, volte para onde tudo começou. Helena, o idoso, sentiu as pernas fraquejarem. Mas como isso veio parar aqui? Sussurrou com a voz embargada. O gato aproximou-se e roçou o rosto na mão dele, como se o reconectasse ao presente antes que ele desabasse no passado. Augusto respirou fundo, tentando conter o choro que ameaçava romper pela primeira vez em meses. Você encontrou isso para mim? Ele perguntou ao animal, ainda atônito. O gato piscou devagar. Uma resposta silenciosa. Uma afirmação sem palavras. Augusto apertou a foto contra o peito. A noite que começara como despedida, agora se tornava um reencontro. Ainda que ele não conseguisse entender como o destino tivera coragem de devolver aquela memória perdida. Mas o que ele não sabia é que ainda não era a única coisa que aquela trilha guardava. Augusto permanecia parado diante da fotografia, como se segurasse um pedaço do próprio coração. A letra de Helena, tão viva no papel quanto fora na memória, parecia chamar por ele através do tempo. O gato, sempre observador, deu algumas voltas ao redor, farejando o chão, como se aquilo fosse apenas o início de algo maior. A luz do poste vacilou de novo, e Augusto decidiu ajoelhar-se para olhar mais de perto a base da raiz retorcida que surgia ao lado da clareira. Ele conhecia aquela árvore, solitária, inclinada, uma das poucas que Helena insistia em fotografar. Porque as coisas tortas contam histórias, ela dizia. E agora, de repente, aquele tronco parecia olhar de volta para ele como uma velha amiga que guardara um segredo por anos. O gato arranhou a terra ao lado da raiz, emitindo um miado curto. O tipo de som que não significa fome nem afeto. Era um aviso ou um chamado. Augusto, ainda com dificuldade de se abaixar, seguiu o gesto do animal e afastou um pouco da terra solta. E então viu uma tampa de metal, muito fina, corroída pelo tempo, mas ainda inteira o bastante para ser reconhecida. Uma pequena caixa. O coração de Augusto deu um salto tão forte que o fez apoiar-se com a mão livre no chão. Não! Não pode ser, sussurrou, a voz quase roubada pelo vento. Com cuidado, puxou a caixa para fora. Estava suja, pesada, com as marcas de muitos anos de esquecimento. A fechadura enferrujada cedeu com um leve estalo, como se a caixa tivesse esperado o momento certo para ser aberta. Dentro havia tecidos antigos, fotos dobradas, um envelope selado e um pingente de prata em forma de flor. O mesmo que Augusto dera a Helena quando eram jovens. Um presente perdido muitos anos antes, que a esposa jurara ter guardado em um lugar seguro. Ele nunca entendeu o que ela quis dizer, até agora. Augusto levou a mão à boca, sentindo lágrimas brotarem. Mas não de tristeza, e sim de uma saudade tão profunda que queimava. Helena, o que você deixou aqui para mim? O gato aproximou-se e tocou o envelope com a pata, como se insistisse, abra. Com dedos trêmulos, Augusto rasgou o selo. O papel, envelhecido, soltou um perfume quase imperceptível. Talvez lembrança, talvez imaginação. E então ele leu. Se um dia a escuridão parecer maior que a vida, volte para a nossa ponte. Volte para a raiz que resistiu a todas as tempestades. Volte para lembrar que você também resistiu. H. O idoso pôs a mão no rosto e chorou pela primeira vez desde que perdera a esposa.
Não era um choro silencioso, era um soluço profundo, libertador, que fazia a alma estremecer e, ao mesmo tempo, se aliviar. O gato, como se entendesse tudo, aproximou-se e encostou a cabeça no joelho dele, oferecendo uma presença pequena, porém inteira. Augusto respirou fundo. A noite, antes tão pesada, agora parecia mais leve. Mas havia algo estranho. Tudo isso estava exatamente onde Helena deixara, mas como aquele gato sabia? E por que parecia tão decidido a levar Augusto até ali? O idoso passou a mão pelo pelo macio do animal e sussurrou: "Quem é você, meu amigo?" Mas o gato apenas piscou devagar, e a resposta viria ainda naquela mesma noite. Augusto permaneceu sentado na clareira por longos minutos, o envelope ainda aberto em suas mãos trêmulas. As memórias que sempre o machucavam agora pareciam tocar de forma diferente, ainda doíam, mas não perfuravam. Em vez disso, pareciam costurar. Cada palavra de Helena soava como um remendo no tecido rasgado de sua alma. A caixa, o pingente, a carta, tudo era real. Tudo estava ali. Mas como aquilo resistira ao tempo? E mais, como aquele gato o levara exatamente a esse ponto? O animal observava o idoso com uma serenidade quase humana. Era estranho como seus olhos não refletiam apenas a luz fraca do poste, refletiam Augusto. Reproduziam sua dor, sua hesitação, sua tentativa de seguir adiante. Em toda a sua vida, Augusto jamais vira um gato agir com tamanha delicadeza. Aquele não era um encontro comum. Havia algo maior ali. Algo que ultrapassava as explicações simples que os moradores da cidade dariam. O idoso enxugou as lágrimas com o dorso da mão e levantou-se devagar. O joelho estalou como sempre fazia, mas pela primeira vez isso não o irritou. Ele olhou para o gato e sorriu com gratidão. "Obrigado, meu amigo", disse com a voz quebrada. "Você não tem ideia do que isso significa para um velho como eu." Mas o gato tinha ideia e demonstrou isso andando à frente, desta vez numa direção diferente, não para dentro da mata, não de volta à ponte, mas para um pequeno trecho entre as árvores onde as sombras pareciam menos densas. Augusto hesitou. A carta havia-lhe devolvido algo precioso. O direito de não terminar a noite como planejara, mas ao mesmo tempo, aquele gato parecia querer mostrar mais. Como se aquela não fosse a última lembrança que Helena deixara para ele. Ao seguir o animal, Augusto percebeu algo curioso. O gato movia-se com familiaridade. Sabia exatamente onde pisar, onde desviar, onde parar para olhar para trás. Quando chegaram a um tronco caído, Augusto apoiou a mão mais uma vez, e foi aí que algo indescritível aconteceu. O gato subiu no tronco, virou-se de frente para o idoso e, num gesto que o fez congelar, ergueu uma das patas, tocando suavemente a foto que Augusto ainda segurava. Mas não era um toque qualquer, era um toque de reconhecimento, como se ele soubesse quem era Helena. Augusto sentiu o coração falhar um compasso. "Você conhece ela?" murmurou, quase temendo a resposta. O gato piscou lentamente e o ar ao redor pareceu se transformar. Não havia vento, mas as folhas se moveram. Não havia som, mas a floresta vibrou. Algo naquela clareira parecia vivo, não de forma física, mas emocional. E então, como se uma força misteriosa guiasse seus olhos, Augusto olhou para o tronco com mais atenção. Havia ali, gravado de forma sutil na madeira, algo que ele quase perdera por conta da sombra. Um desenho. Um desenho antigo. Uma flor. A mesma flor do pingente de Helena. A mesma flor que ela desenhava nos cantos das cartas. Augusto levou a mão à boca. "Helena esteve aqui com você?" O gato ronronou. Um som profundo, longo, que arrepiou cada fio do corpo do idoso. E naquele instante, Augusto entendeu. Não tudo, mas a parte essencial. Aquele gato não o estava guiando por acaso. Ele estava continuando algo que Helena havia começado. Não era só um animal perdido.
Não era só um encontro improvável, era uma ponte entre o que ele havia perdido e o que ainda podia encontrar. Augusto ficou diante do tronco marcado com a flor, como se tivesse encontrado a passagem secreta para dentro do próprio coração. O símbolo ali gravado, tão simples, tão familiar, parecia acender dentro dele todas as memórias que haviam se apagado nos últimos anos. O jeito como Helena desenhava flores nas bordas das cartas, como assobiava enquanto arrumava a casa de barco, como o chamava de meu teimoso favorito sempre que ele recusava ajuda. Aquele tronco guardava mais do que um desenho, guardava intenção, um recado, uma despedida que Helena havia planejado para quando ele estivesse preparado. O gato aproximou-se mais uma vez, roçando a cabeça na mão do idoso, insistente, quase impaciente, como se estivesse dizendo: ainda falta algo. Então virou-se e caminhou para trás da árvore, desaparecendo por alguns segundos. Quando voltou, trazia na boca um pequeno objeto envolto em pano velho e sujo. Depositou-o aos pés de Augusto com um miado curto, como se estivesse entregando um tesouro. Com mãos que tremiam não do frio, mas da emoção, Augusto desdobrou o pano. Dentro havia um medalhão antigo de bronze, apagado pelo tempo, mas ainda reconhecível. Era o medalhão de Helena, o mesmo que ela dizia usar quando queria lembrar do futuro. Dentro dele, protegida por vidro rachado, estava uma fotografia minúscula. Helena e Augusto jovens, sorrindo, com o mesmo gato cinzento sentado aos pés deles. Um gato que Augusto não via havia mais de 40 anos. Ele levou alguns segundos para entender, e quando entendeu, precisou se sentar. Não pode ser, sussurrou, sentindo um arrepio percorrer sua pele inteira. O gato que ele segurava agora nas mãos, o gato que o guiara, que o impediu de seguir rumo à ponte, que o trouxera até a última lembrança da esposa, tinha os mesmos olhos, o mesmo desenho de pelos ao redor do rosto, a mesma postura atenta. Era impossível, era improvável, era inexplicável, mas era verdade. Helena, décadas atrás, havia adotado aquele filhote cinzento, o mesmo que aparece na foto. Um gato que sumiu misteriosamente um dia e nunca mais voltou. E agora, depois de tantos anos, o destino, ou algo maior que isso, parecia ter devolvido aquele animal à vida de Augusto, como se tivesse sido enviado para cuidar dele uma última vez. As lágrimas vieram sem aviso. Quentes, rápidas, profundas. O idoso puxou o gato para perto do peito e o abraçou como quem agarrava o próprio tempo. Você voltou primeiro? Murmurou emocionado. Voltou para não me deixar sozinho. O gato ronronou com força, como se confirmasse, como se dissesse: eu nunca fui embora. No caminho de volta, o céu começava a clarear, trazendo consigo uma promessa. A ponte, antes silenciosa e pesada, agora parecia outra coisa. Não mais um lugar de despedida, mas o ponto onde um novo capítulo havia começado. Ao chegar à porta de casa, Augusto abriu-a devagar, deixando o gato entrar primeiro, como quem permite que um amigo reconheça seu novo lar. Pela primeira vez em muitos meses, ele não sentiu medo da manhã seguinte. Sentiu curiosidade. A caixa de lembranças ficaria sobre a mesa. O pingente no peito, a fotografia na moldura. E o gato, seu novo melhor amigo, dormindo enrolado no tapete da sala, respirando com paz. Helena havia deixado algo para ele naquela noite. Não apenas memórias, não apenas objetos. Ela havia deixado companhia, deixado cuidado, deixado um guardião. E o idoso solitário, que saiu de casa para desistir da vida, voltou carregando o que muitos passam a vida inteira procurando: uma última chance de recomeçar.